Bom dia, galera. Vamos dar prosseguimento aqui em mais um dia do nosso projeto, né? Gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer exclusivamente a presença aí do Ricardo e do Wallace, que estão aqui para agregar conhecimento no nosso projeto. E vamos lá. A nossa agenda de hoje, né? Ela vai ser focada. Vamos abrir os trabalhos para falar sobre a questão de modelagem de dados, né? Para vocês que trabalham com dados, né? Isso daqui é um assunto mega importante, né? Fundamental e é a base, né, da sustentação de qualquer projeto de dados, tá? SQL mais modelagem de dados, cara, se eu fosse falar por onde você deveria começar a estudar, eu falaria para vocês focarem primeiro nesses dois assuntos, tá? Modelagem é um assunto extenso e SQL também é outro muito extenso também. Então, vamos lá. Nos últimos encontros, né, nós falamos sobre DER, MER, normalização e formas normais, né? Onde, pegando um gancho nesse desenho daqui, né, o nosso pontapé inicial seria o quê? A gente analisar, né, o requisito que nós estamos pegando sobre o projeto, sobre a atividade, demanda, seja lá qual for, nós vamos estar trabalhando, tá? Porque, além de engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados, a gente também precisa vestir a roupa do analista, né? Porque se você não compreender aquilo que você está recebendo, você não vai conseguir entregar o que o cliente precisa, né? Vai muito de encontro com aquela clássica imagem do o pessoal usa muito para gerenciamento de projeto, né? O cara queria um balanço e entregaram para ele uma roda gigante, né? Então não foi entendido o requisito lá atrás e com isso ele não conseguiu compreender a demanda do cliente, né? Então o que acontece? Quando você compreende o que o cliente precisa, né? A fase do MER, ela já fica meio caminho andado, né? Por quê? No MER, você vai fazer o quê? Você já analisou o material e, cara, você vai precisar, nesse caso, fazer o quê? Mapear as entidades, as suas propriedades, né? Que não é nada mais do que os atributos dos relacionamentos, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou pegar aqui a figurinha só para recortar, para a gente ter ela. Isso daqui. Para a gente ter o nosso produto a ser analisado. Então, vou recortar e vou guardá-la aqui. Então, o que acontece? Aí você foi, analisou, conseguiu identificar todas as entidades, né? Nesse nosso caso aqui, deixa eu só trazer a nossa imagem para cá, para ficar melhor para falar. Então, nesse caso aqui é o seguinte, a gente tem esse relatório, né? E a gente precisa, de alguma forma, automatizar a geração desse relatório para poder, em cima dele, gerar os indicadores que os pais do Matheus e do Magno precisam ter, né, digamos assim, todos os dias para eles poderem fazer o acompanhamento de como que está o fluxo de caixa da sua empresa, né? Então, como nós comentamos aqui, né, o MER, né, ele vai ajudar o quê? Ele vai ajudar a gente a identificar as entidades e as suas propriedades, né? Ou seja, você vai saber onde você vai fazer o depósito das suas informações, né? Nesse caso daqui, você olhando, beleza, eu consigo identificar aqui dados de venda, dados de cliente, dados de produto, vendedor, loja, localidade da loja, o tipo da loja, o valor unitário daquele produto, quantos produtos foram vendidos, qual é o valor final daquele produto e qual a forma de pagamento para essa venda, né? Então, você vê que rapidamente a gente consegue mapear
as entidades e os atributos, né, as propriedades dela, né, usando a linguagem já de banco de dados, né, a gente já conseguiu mapear as tabelas e as suas colunas, né. O próximo passo é o que? A gente trabalhar como que a gente monta esse quebra-cabeça, né, como que essas entidades, elas no final, elas vão se relacionar, né. Então, o que acontece? Quando você... deixa eu tirar nossa imagem daqui. Quando você tem isso compreendido claramente, você já consegue ficar nesse loop aqui. Porque o processo de normalização e construção do DER, ele é um processo, tanto a parte do MER também, ele, digamos assim, que não é uma fase muito rápida, né? Então você vai ficar indo a todo tempo vendo, pô, criei dessa forma, tá legal? Aí você vai para a especificação e vai ver, pô, tá tudo lá, essas entidades estão se falando, isso está se relacionando. Então, você pode dizer que nessa etapa daqui, você vai concentrar a maioria do seu tempo, né? A análise, ela é fundamental, não pode ser uma etapa rápida, né? Ela é muito similar a uma interpretação de texto, né? Você vai ter que pegar aquilo ali, interpretar. Poucas das vezes você vai receber um documento, tá? Especificando tudo. E na grande maioria das vezes você vai ter uma reunião e o cara vai te explicar a demanda e, meu irmão, o Brasil gravou aquilo ali, escuta várias vezes, anota, chama o cara de novo, pô, é assim, é assado, não é? Para depois você montar o seu modelo de dados, tá? Então é assim, é aquilo que a gente costuma falar na TI, né? Fez alguma coisa, rodou de primeira, tá errado. Na primeira execução tem que dar erro, cara. Não tem, cara. Isso é de praxe. Fez e executou sem sucesso, tem alguma coisa errada. A tabela não está sendo carregada, em algum fluxo a lógica não está funcionando. Mesma coisa a modelagem de dados. Por quê? Você criou o modelo, cara, você tem que voltar lá para o cliente e falar assim, cara, modelamos assim, chegamos nesse entendimento. Claro, não é aquele cliente que fica lá na ponta de negócio que você vai conseguir ter um diálogo fácil com ele, né? E geralmente você vai ter uma pessoa, um intermediador ali, que vai conseguir te direcionar e vocês conseguirem bater o martelo e falar assim, beleza, o modelo é exatamente isso que a gente precisa. Então, vamos seguir e dessa forma a gente vai conseguir entregar. E pode ser que, mesmo depois do martelo ter sido batido, você tem que voltar em alguma etapa do modelo e ver que pô, você normalizou muito, porque a questão da normalização também ela é boa, mas também ela é ruim para você, porque quanto mais normalizado o seu modelo fica, o número de tabelas vai aumentar. Então, você tem que normalizar até um certo ponto, porque quanto maior a quantidade de tabela, mais impacto você pode ter na sua aplicação. Tá? Ela pode ficar mais lenta, você pode ter uma complexidade maior para fazer uma consulta. Então, é assim, não tentem, tabela sexo. Pô, cara, será que tem necessidade? Então, assim, tente eliminar o máximo possível dos seus objetos, tá? Normalizem, mas não sejam muito criteriosos, tá? Porque isso pode vir contra vocês, tá? Alguma dúvida? Podemos seguir? Bora lá, então. Então, é assim, a fase de forma bem resumida aqui, né? A importância do MER, né? Ele vai te ajudar a compreender o negócio do cliente. Você vai conseguir fazer o mapeamento das entidades e os seus relacionamentos. Feito isso, essa parte de definições de chaves primárias e chaves de relacionamento, né, as foreign keys, já vai ficar claro, porque você já conseguiu mapear na etapa anterior os relacionamentos. Tem a fase da normalização, que é muito importante, cara. E, cara, não esqueçam da documentação, tá? A documentação ela é fundamental. Mais à frente, vocês vão ver que até dentro de um modelo de dados você consegue documentar tudo. Para que essa tabela serve? Cara, eu já trabalhei em empresas
que quando a gente criava uma tabela, primeiro a gente não criava a tabela, né? A gente criava o modelo, a gente alterava o modelo e, cara, informações que deveriam ter no modelo: volumetria inicial, perspectiva de crescimento. Essa perspectiva de crescimento, você tinha que fazer uma estimativa, crescimento semanal, mensal e anual. Todos os relacionamentos, colunas, tabelas, tudo tinha que estar documentado. Essa questão da volumetria, ela é muito importante, quer dizer, lá atrás era muito mais importante do que hoje, porque lá atrás a gente não tinha soluções em nuvem. Então, você conseguir mensurar o capacity de uma máquina que vai atender o seu projeto era uma coisa muito difícil de você fazer, tá? Porque equipamento é muito caro. E, cara, tem empresas que o processo de compras é muito lento. Então, cara, se você estimou errado, isso pode impactar no seu negócio em algum momento. Porque quando você faz a modelagem, você consegue falar assim, cara, o meu banco vai crescer tantos gigas por semana, tantos gigas por mês e tantos gigas por ano. E com isso você consegue falar assim, cara, o meu capacity que eu tenho hoje, ele vai durar 3 anos. Então, já com soluções em nuvem, não, cara. Você vai lá, provisiona um recurso, não está atendendo, precisa aumentar. Você vai lá, faz um upgrade nele. Pô, botei muito, não preciso mais, diminui. Cara, no on-premise não era assim. Além de você ter uma burocracia absurda para você comprar um disco, memória, tudo, você ainda tinha burocracia para você conseguir uma janela para poder parar o sistema, para poder fazer aquela aplicação. Então, assim, era tudo muito mais difícil, tá? Então, isso daqui é muito importante, principalmente para quem trabalha com dados, tá? Então, assim, pegando um gancho nessa nossa amiga aqui, né? O que eu consegui mapear do meu lado aqui? Eu consegui mapear que nós temos 2, 4, 6, 8 tabelas, tá? Vamos lá. Tem um bloco de notas aqui que eu anotei, onde esses primeiros atributos aqui foram os atributos que o Matheus conseguiu identificar. O Magno, ele conseguiu mapear os mesmos atributos do Matheus mais esses dois, tá? E foi até um ponto que a gente estava falando, né? Pô, mas vocês não mapearam a entidade itens de venda, né? Então, talvez nessa modelagem que vocês estariam fazendo, a tabela de venda de vocês não estivesse na forma normal mais adequada, porque você estaria socando tudo dentro de uma única tabela. Então, você teria redundância do código de cliente, redundância do código da venda, justamente porque uma venda ela não é composta exclusivamente de um item. Ela pode ter N itens, ela tem que ter pelo menos um, mas ela pode ter N. Então, se você coloca tudo na mesma tabela, o princípio da normalização, que é redundância de dados, você não vai conseguir suprir. Por quê? Porque você criou uma única tabela de venda, então você vai botar tudo ali, e nesse ponto, isso pode não ser bom para o seu modelo. Então, por isso que no meu modelo aqui, que não estou dizendo que é o certo, tá? Isso aqui a gente pode debater em outras aulas e tal. Eu consegui mapear 8 entidades, tá? Cliente, produto, categoria de produto, loja, vendedor, venda, itens de venda e pagamento, tá? E com isso, eu consegui mapear, com base nesse nosso Excelzinho aqui, as suas propriedades, né? Os seus atributos e os seus relacionamentos. Então, cliente, eu coloquei alguns atributos a mais, tá? Que não tem aqui no nosso Excel. Mas para as outras entidades, eu procurei ser exatamente fidedigno ao que está lá, tá? Por exemplo, a nossa entidade de produto, ela vai ter o código do produto, a sua descrição e a sua categoria. A categoria do produto, ela vai ter o quê? Uma categoria, a descrição da categoria e uma subcategoria, né? O que vem a ser essa subcategoria, né? Por exemplo,
eu tenho uma categoria bebidas e a subcategoria eu vou quebrar elas em o quê? Destilado, cerveja, uísque, vodka. Então, eu subcategorizo uma categoria, tá? As lojas. A gente tem o código da loja, o nome da loja, onde essa nossa loja fica, né? Porque a empresa do pai de vocês, ela possui 4 lojas, né? Sendo 3 físicas e um e-commerce, tá? Então, esse tipo é justamente essa categorização, né? A gente vai conseguir dividir as nossas lojas em física e no e-commerce. Vendedor, o código do vendedor e o nome dele. Venda, né? Como eu falei, a normalização que eu fiz, eu deixei o seguinte, na tabela de vendas, o código da venda, a data que ela ocorreu, quem fez aquela venda, a loja, só faltou colocar aqui o código do cliente, né? Então, já tem uma falha aqui nesse coisinha daqui. Tem que colocar aqui depois o código do cliente, porque tem que saber quem comprou, né? E nos itens de venda, terminando aqui, a loja que foi vendida, o valor final da nossa compra, a forma de pagamento, né? Se foi cartão de crédito, Pix e tal, e o tipo de pagamento, se foi à vista, se foi parcelado. E nos itens, nós temos o quê? O relacionamento da venda com os seus itens, que aqui eu vou ter o quê? O código da venda e o produto, que eles serão a chave primária da nossa tabela, tá? Depois eu só vou sublinhar aqui quem será a APK das nossas entidades, tá? Então, eu tenho aqui o código da venda e o código do produto, a quantidade que foi vendida para aquele produto, o valor unitário e o valor final, tá? Então, você consegue sair de uma venda exatamente como você tem naquela nota fiscal que você recebe em casa, né? Essa parte daqui da venda, ela é muito similar ao cabeçalho, né? Que vai ter o quê? As informações do comprador. E nessa parte daqui de baixo, é aquele quadrante que vem no final da nota fiscal, né? Que é o quê? Que são os itens da venda. É o que você comprou, a quantidade, valor unitário, valor final. E lá no final da nota fiscal vem o quê? Quanto que você pagou por ela, tá? E a forma de pagamento, que é que ela vai te dizer o quê? Se foi Pix, cartão de crédito, cartão de débito ou boleto bancário. E aqui os relacionamentos, né? Que eu coloquei aqui, ó. Um cliente realiza uma compra, um produto possui uma categoria tem um produto, uma venda é realizada em uma loja, um vendedor realiza vendas, uma venda é realizada para um cliente, uma venda contém produto e uma venda possui forma de pagamento. E, nesse caso daqui, uma forma de pagamento existe em uma venda, tá? Dúvidas, perguntas, sugestões? Vamos lá. Aí nessa parte já começa a nascer o Analytics, né, Quintela? O cara que tem a visão de ponta a ponta já consegue mapear ali o que vai acontecer lá na frente, né? Sim, sim. Esse daqui é aquele negócio. Primeiro, nós estamos fazendo a modelagem do sistema da empresa do pai de vocês, tá? Nós ainda não estamos tendo aquela visão de uma modelagem dimensional com fatos e dimensões, tá? Isso daqui é o primeiro modelo OLTP, né? Para ficar lá que vai sustentar a aplicação que fica rodando na loja, onde você vai registrando todas as vendas, tá? Então, mas aí tu já consegue perceber, tipo, qual cliente comprou mais, qual produto vendeu mais. Exatamente. Você já consegue ter aquele papo que a gente vai ter, né? Olhando para os dados que a gente tem hoje, né? Que é basicamente, vamos dizer que isso daqui no final seja o select que nós fizemos lá no nosso banco, né? Quais indicadores que você consegue extrair daqui, né? Então, por exemplo, qual o dia que você mais vendeu? Qual a hora do dia que você tem o maior número de vendas, né? Quem é o vendedor top 1 da tua empresa? Será que vale a pena você ficar com e-commerce e com lojas físicas? Qual é a forma de pagamento mais utilizada? Então, você consegue fazer tudo isso, né? Para você poder já ter essa visão de dono, né? Então, assim, é nesse ponto que mais à frente a gente vai bater para saber o quê? Beleza.
que eu consigo extrair desse momento aqui? Mas se eu fosse dono dessa empresa, o que eu gostaria de receber em mãos, tá? Quintela, eu tenho um case legal aqui para compartilhar. Eu tenho um case legal para compartilhar em relação a isso, de Analytics, que, por exemplo, eu trabalhei numa rede de farmácias lá do Brasil, né, no Rio de Janeiro, e tinha uma loja que vendia muito e uma outra loja que ficava próxima que não vendia nada. E aí a gente, achava estranho aquilo, né? O fluxo de pessoas passando na frente da loja era basicamente o mesmo, então as pessoas compravam muito em uma e não compravam na outra. E aí a gente começou a analisar aquilo, né? Por que isso acontece? Né? Sendo que essa loja que não vendia nada, ela era um pouco menor. E aí a gente começou a ver que na hora do almoço, a loja, uma loja vendia muito, a outra loja vendia nada. E a gente foi começar a perceber, cara, que isso era por causa da fila. Porque a loja era pequena, as pessoas entravam e saíam da loja. A gente colocou câmeras, né, e colocou registro de fluxo de entrada de pessoas e conseguimos perceber que as pessoas entravam e imediatamente saíam. Por quê? Porque tinha fila. Aí a gente começou a tentar atender mais rápido, começar a vender em balcão, começou a não criar fila e a loja começou a vender mais. Então, tudo isso só foi possível a gente fazer por conta de análise de dados. Então, a gente não está aqui só para mostrar indicador, a gente está aqui para ajudar a loja a vender mais, a trazer resultado. Então, nesse caso aí, você fez uma implementação de um recurso a mais também, né, Wallace? Colocar uma câmera, né? Sim. Nós implementamos câmera para poder fazer contagem de fluxo, porque a gente não tinha visibilidade de quantas pessoas entravam em cada loja. Uma era perto da outra. Uma vendia, 100 mil por dia, a outra vendia 20. Não fazia sentido aquilo. Então, a gente precisava saber quantas pessoas entravam em cada uma das lojas. A gente viu que as pessoas mal entravam, saíam, e porque tinha fila. E a gente conseguiu diminuir a fila e o número de vendas aumentou. Exato. Então, a gente analisou o problema, né? O problema era a fila. E a gente resolveu o problema, e resolvendo o problema, a gente trouxe lucro para a empresa. Então, é basicamente esse o nosso papel. Exato. Isso daí você também conseguiria, por exemplo, vocês colocaram a câmera lá e conseguiram visualizar o fluxo de entrada e saída de pessoas, né? Mas, por exemplo, fazendo uma análise exploratória, só nos dados, né? Sem colocar nenhum recurso adicional. Cara, se você fosse abrir essas suas vendas por hora, você ia ver que nesse horário daí era o que? Era o pico de venda da empresa. Então, aí você poderia ver, eu estou vendendo menos do que na outra filial, mas, cara, eu estou tendo um pico muito alto de venda nesse horário. Por que minha venda não é igual ao da outra? Aí você consegue ver, né? Botava um caboclo lá, igual tem em alguns shops aqui, né? De vez em quando tu vai nas lojas, tem um carinha lá que fica anotando nas lojas. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma avaliação do fluxo de vendas da loja, né? Está vendo assim, como é que essa loja aqui está se comportando? Então, nesse caso daí, você iria ver, galera está saindo, eu só tenho um caixa, e, botar 2 pessoas na fila, às vezes 2 pessoas na fila, cada um trouxe mais 3 com ele, porque foram almoçar junto. Quando tu vê, tu para assim, cara, tem 8 pessoas na fila, mas não é um só, são 2 só que tá comprando. Você fala assim, não vou aqui não, vamos na outra ali que é mais vazia. Exatamente. Você acaba partindo pro outro lado, né? E você falou uma coisa que era interessante. O fluxo de vendas, o pico, era na hora do almoço. E é justamente na hora que as pessoas saíam do trabalho para ir almoçar na rua, passavam na farmácia, compravam um remédio qualquer e voltavam. Então a pessoa não podia esperar na fila. E aí também foi uma outra observação que a gente teve. Eu tenho uma ideia aqui também, baseado nesse case aí, Wallace. Será que também não seria interessante ter uma análise em volta do que era mais vendido nesse horário, para já deixar ali já na hora, assim, para a pessoa chegar, já pegar e já botar na cestinha também e levar? Vocês fizeram isso, né? Isso já tinha, né? A gente já tem lá o top 10 melhores, top 10 piores, quais são os remédios que vendem mais, de repente, com a temperatura, né? Por exemplo, no calor vende mais protetor solar, no inverno vende mais remédio de gripe, tipo isso a gente já tem mapeado. Mas a gente não entendia por que uma loja vendia muito, a outra não vendia nada, e uma pertinho da outra, Aí a gente chegou nesse resultado. A outra loja era bem maior, não tinha fila, as pessoas entravam, compravam e saíam rápido. A outra era um pouco menor, e aí,
pô, 2 pessoas já gerava fila, aí 3, 4, aí começava a entrar um monte de gente e as pessoas deixavam de entrar, né? As pessoas que não estavam trabalhando poderiam ficar na fila, mas a maior parte das pessoas que compravam eram as pessoas que trabalhavam no comércio ali em volta. Então, eram pessoas que trabalhavam, saíam na hora do almoço, então não podiam enfrentar fila. E a gente chegou nessa conclusão e conseguimos aí fazer uma conversão bem maior depois de acabar com a fila. Esse exemplo que o Magno trouxe aí é o clássico exemplo do Walmart, né? Vamos botar as fraldas perto das cervejas, porque os pais à noite sempre vêm comprar fralda e levam cerveja, né? Então, é justamente essa análise que você faz de você botar a venda casada um próximo do outro, né? Pô, se o cara já vai vir, por que eu não posso lembrar ele que se ele vier comprar a fralda, tem a promoção da cerveja também? Então, você coloca sempre ali, né? O famoso clássico que a gente sempre ouve aí na academia, né? Essa é clássica. Então, vamos lá, meus amigos. Em cima disso daqui, né? Em cima dessa baboseira aqui que a gente tem, né? Que é o nosso desafio, eu construí o DER, né? E o DER vencer o quê, né? O DER é quando você já tem o seu MER claro, né? Ou seja, você já fez o mapeamento das suas entidades, você já mapeou as suas propriedades, né? E com isso você ganhou os relacionamentos de brinde, né? Então você consegue já ter essa primeira visão de como que as entidades elas vão estar relacionadas, né? E com isso você também consegue ter todos os atributos que você mapeou, todos definidos dentro do seu DER, né? E assim, digamos assim que a nossa atividade de criação do nosso modelo, ela está quase iniciada, né? Então, assim, eu sempre sugiro para todo mundo, tá? Chegou nessa etapa, volta lá na especificação, releia. Faltou alguma coisa? Pô, vamos ver onde que isso aqui se encaixa. Confirma com o usuário. Pô, é esse entendimento mesmo? É assim que tem que seguir? Como é que a gente... Não, isso aqui está errado, do jeito que você fez está certo. Então, só comece a criar o seu modelo quando isso aqui tiver tudo muito redondo, tá? O requisito muito bem alinhado, o MER bem documentado, aí você tem um DER, que você já consegue trazer uma visão do que você identificou. Isso daqui também serve para você esclarecer com ele as dúvidas, para ver se é dessa forma com que o modelo dele, com que o sistema dele, né, ou do setor que ele trabalha funciona, tá? E com isso, tendo o ok dele, aí você parte para a construção do seu modelo de dados, beleza? E assim, né, eu já trago 2 perguntas para vocês, né? O que vem a ser modelagem de dados para vocês? E a outra pergunta é se vocês conhecem todas as suas etapas. Vamos lá, quem se habilita a responder aí? Ou contribuir para a gente aí. Bom, vou dar aqui então a minha contribuição. Eu diria que a modelagem de dados é o coração do projeto. Sem ele, se ele não estiver bem feito, o seu projeto vai ficar ruim. E muita gente hoje que vem entrando na área de dados, até fazer uma crítica aqui para vocês ficarem atentos a isso, muita gente não sabe o que é isso, ignora essa parte, e por conta de ignorar essa parte, acaba sendo analista de dados ruim, engenheiro de dados ruim. Então, eu diria para vocês focarem, como o Quintelão já disse aí logo no início, focar bem nessa parte primeiro, para depois fazer qualquer outra coisa, né? Então, na minha opinião, se tiver que resumir em uma palavra, eu diria que modelagem de dados é o coração do projeto. Cara, concordo com o que o Wallace disse. Aí vou até dar um exemplo aqui agora do contrário, né? Tipo, lá no trampo eu trabalho com Service Now. E no Service Now ele tem muita liberdade, né? De você fazer muita coisa dentro dele. Isso é muito bom. Mas por esse lado, eu que trabalho com análise de dados, quando eu chego lá nas tabelas para poder consumir os dados, cara, é uma tristeza, porque tem muito campo que o pessoal preenche aleatoriamente, então não tem regra para nada. As tabelas elas podem sofrer mudança no meio do caminho, então você sente na pele ali a diferença que uma modelagem faz dentro de uma plataforma que é famosa
e que vende bastante, né? Então, tipo, uma das coisas que a gente tem pegado bastante no pé do pessoal lá é justamente de tentar ter um pouco mais de carinho na hora do preenchimento dos dados. E se a gente tivesse feito uma modelagem em cima daquilo do que a gente ia precisar no futuro, a gente não ia estar sofrendo com isso agora, né? Aí, ou seja, se você não faz a modelagem certinha, é 2 trabalhos, né? É o trabalho de fazer e de refazer, né? Exatamente. Quando você trabalha com esses RPs, né, geralmente eles deixam eles criam as tabelas, né, e eu lembro disso que tinha muito no que eu trabalhei, que ele permitia você fazer customizações, né, então o que ele falava para você, ó, não cria novas tabelas, eu já vou deixar algumas tabelas, algumas colunas criadas nas tabelas e você utiliza quando você precisar. Então, aí cai exatamente nesse ponto que o Magno trouxe para a gente aí, né? O cara precisa incluir uma data, só que na customização que ele vai fazer, naquela tabela, não tem nenhuma coluna adicional de data. O que ele faz? Ele pega uma coluna de string de texto e joga uma data, né? Então, aí você, quando vai fazer a extração da data, tu vai todo bobo lá, né? Botar uma função e não entende por que aquela função está dando erro, né? Mas isso está acontecendo porque foi feito errado, né? Então, é assim, não era um texto que era para ser armazenado lá, era para ser armazenado uma data, né? Então, é aquele negócio, né? Sempre colocar o dado aonde realmente ele deva estar, né? E assim a gente consegue evitar esses tipos de problema, né? Tem gente que, cara, vou renomear essa coluna aqui, mas não faz uma análise de impacto em que isso pode ter. Aí quando tu vai ver, pô, a pipeline não está rodando, pô, o relatório não saiu por quê? Porque renomearam a coluna. Não vai sair mesmo. É o famoso faz certo que funciona, né? Vamos lá? Vamos seguir então? As etapas a gente vai falando mais à frente. Alguém quer contribuir um pouco mais? Ou podemos avançar? Ricardo tá retendo conhecimento aí, ó. Sabe pra caramba e tá, tá quietinho. Tá tímido, tá tímido. Daqui a pouco o Farid se solta. Primeira participação. Então, é assim, eu peguei uma definição do que é modelagem de um banco, tá? Do banco, não, de um livro, muito bom, recomendo para vocês, depois eu passo para vocês ele. É que ele fala o seguinte: modelo, né, é a representação abstrata e simplificada de um sistema real com o qual se pode explicar ou testar seu comportamento em seu todo ou em parte. Meio estranho, né, essa definição, né? Mas vamos avançar para ver se isso fica mais claro, né? Imagina aqui o seguinte: diante dessa imagem, né, você consegue, ou você concorda comigo, que isso daí é um modelo? Não é um modelo de dados, porque é uma planta de um imóvel, né? Mas você concorda que isso daqui é um modelo? E que, de certa forma, isso daqui consegue representar exatamente o que ele fala aqui, ó, esse modelo, ele é a representação abstrata e simplificada de um sistema real. Ou seja, essa planta, né, maquete ou planta baixa, né? Aqui eu acho que tem as duas coisas, aqui é a maquete e aqui a planta baixa. Você consegue ter a representação desse imóvel que o Farid está comprando lá em Copacabana? Pô, total. Isso aí Então, já vai fazer evitar vários problemas, né, Quintela? Então é assim, você já consegue ver que o que ele conseguiu representar de uma forma abstrata algo que vai ter no mundo real, né? Então você entrando nesse detalhe daqui, né? Como ele falou lá, né? Um modelo é uma representação abstrata e simplificada. Você não tem um imóvel, né? Você tem o quê?
uma maquete que ele mostrou. O máximo que o Farid visitou é quando ele foi lá no stand de vendas, que eles montam aquele imóvel que você consegue ver como é que ele vai ser no futuro, né? E se atende a ele ou não. Você consegue ver a divisão dos cômodos, quantos quartos tem, banheiro, cozinha. E aí você consegue fazer o quê? Ter a noção do que você está comprando, né? Ou seja, o modelo não é o objeto real, mas é algo que o representa, com maior ou menor fidelidade. Então, é assim, isso daqui você já consegue ver o que você está metendo a mão, e é a mesma coisa quando a gente está falando de um modelo de dados, né? O modelo de dados ele vai fazer o quê? Ele vai te representar de uma forma gráfica como que os seus dados vão estar distribuídos dentro de um banco de dados. O banco de dados lá da empresa de vocês, ele não tem uma única tabela, ele pode ter, né? A famosa One Big Table, né? Pode ter uma só, mas ela também, ela pode estar o quê? Ela pode estar dividida em cômodos. Ela tem um cômodo do cliente, um cômodo de produto, um cômodo de loja, e assim você consegue ver como que isso aqui está trabalhando, ou seja, ele não é uma kitnet, não é um cômodo só, né? Não, você está comprando agora um apartamento que ele é dividido em diversos cômodos, né? Então, vamos lá. Então, assim, vamos ver se vocês concordam com isso. Assim, o arquiteto, ao desenhar a planta baixa de um novo apartamento, está reproduzindo um objeto imaginário que, pelo menos em sua imaginação. E o ponto principal é que a modelagem de dados necessita também, de forma obrigatória, de um objeto a ser observado, seja ele real ou imaginário. Ou seja, o nosso objeto que ele está falando aqui é o quê? É a nossa planilha. Então, assim, a gente vai ter que pegar essa planilha e, de alguma forma, conseguir transpor essa planilha para dentro do nosso banco de dados. E como é que a gente vai conseguir alcançar tudo isso, né? Vamos seguindo, então. Então, com isso, a modelagem, ela possui duas grandes etapas, tá? Elas possuem subetapas, tá? Eu não coloquei aqui, tá? Mas depois eu passo para vocês. A primeira é a especificação dos requisitos, né? É justamente esse passo daqui. Então, vamos dizer que aquela primeira etapa lá, ela está concentrando tudo isso aqui, desde a análise do requisito até a construção do DER, tá? Vamos avançar aqui. E a outra etapa, que é a etapa de execução da modelagem, é o final, né? Ou seja, depois que você criou todas as etapas anteriores, se analisou, você criou o MER, o DER, fez a normalização tudo certinha, você já consegue executar a modelagem de forma bem clara, tá? E torna-se uma etapa fácil, porém um pouco complexa, tá? Porque ela envolve muitos detalhes quando nós estamos fazendo a construção de um modelo, tá? Vamos lá, vocês querem falar alguma coisa? Dúvidas? Vamos lá, então. Então, com isso, a gente pode dizer que o objetivo da modelagem é o quê? Aplicar um meio de você obter estruturas de dados que vão nos levar a um projeto de banco de dados, né? Ou seja, você pegou aquele nosso exemplo lá, estudou ele, e no final isso vai virar o quê? Vai virar um projeto dentro do seu banco de dados que vai suportar uma aplicação de vendas da loja do pai do Matheus do Edmagno, tá? E assim, como eu falei lá da nossa planta, né? Você concorda que a gente pode dividir, então, a nossa planta dessa forma? A gente vai ter um cômodo onde nós vamos alocar as lojas, um cômodo para forma de pagamento, um para vendedor, venda, cliente, item de venda, produto e categoria de produto. Concordam com isso? Então, agora surgiu uma dúvida. Manda aí. Qual que é a diferença entre... Porque o desenho ali, se for parar para pensar, é o mesmo do DER e da modelagem de dados. Qual que é a diferença deles? Ou é a mesma coisa? Então, o DER, ele vai ser o quê?
Vamos lá voltar lá no conceito lá atrás. Quando a gente fala aqui, ó, a gente fala o quê? Que a utilização para representar na forma gráfica, ou seja, você vai fazer o seu rascunho. Isso aqui você tem que fazer, você tem que criar o seu DER. Para quando você pegar uma ferramenta de modelagem, que muitas das vezes você nem vai encontrar na empresa que você está trabalhando, tá? Você vai ter que fazer o quê? Baseado naquele desenho, você vai ter que construir as suas tabelas e seus relacionamentos na munheca, tá? Você não vai ter uma ferramenta, às vezes, para poder te orientar, não, tá, Matheus? Então, é assim, quando você olha para essa parte daqui, isso aqui foi o seu rascunho que você montou. Talvez na tua empresa, você só tenha um PowerPoint para você fazer a sua modelagem de dados. Então, você vai fazer dessa forma, e quando você começar a criar lá suas tabelas na mão, create table e tal, tu vai se basear com isso daqui. Você vai criar as tabelas com os seus atributos. Aí aqui entra ainda os tipos de dado, porque aqui nós não colocamos, nós só mapeamos o quê? As entidades, os atributos e os relacionamentos. Nós não entramos ainda falando, cara, qual é o tipo de dado que eu vou colocar para o código da loja? Entendeu? Então, é assim, quando você tem na tua empresa uma ferramenta de modelagem, pô, ela vai te ajudar bastante. Você pode até começar a criar isso aqui dentro da sua ferramenta, tá? De modelagem. Mas quando você não tem essa ferramenta, você tem que ter alguma forma para você saber como que você vai fazer isso daqui. Então, como é que você faz? Você vai criar o DER no PowerPoint, cara, em outra ferramenta qualquer, até no teu papel mesmo, e desenhando lá as caixinhas e fazendo seus relacionamentos para quando você for implementar isso, você já saber como que isso vai sair. Então, assim, é como se você pegar isso daqui e já jogar para dentro da ferramenta de modelagem, tá? Quintela. Fala aí. Uma outra coisa que eu observei lá também é que no primeiro é como se a gente destrinchasse, né, o negócio que a gente tem nos objetos e também nas relações, né, em como eles encaixam um nos outros. Quando a gente chega lá no próximo, no DER, tem uma abordagem um pouco mais avançada da relação que eles têm um com o outro. Por exemplo, pode voltar lá no DER? A gente tem aí, por exemplo, a relação de cliente contém venda. A gente entende caraca. A relação 1 para 1 e 0 para N que existe, e a gente não tem isso quando faz o MER. Não, não tem. O MER, na verdade, você só faz o quê? Você só descreve. Isso, é como se você estivesse fazendo o quê? Cara, eu vou precisar construir alguma coisa. O que é esse negócio que eu vou precisar construir? Vou precisar construir um cliente. O que o cliente tem? O cliente vai ter isso daqui. E o que o cliente faz? Ele faz isso daqui. Então, o MER, na verdade, é mais você fazer uma interpretação do texto. Esquece representação gráfica, esquece qualquer coisa. É como se você estivesse pegando um texto e começasse a extrair dele informações. Cara, ele falou que ele tem cliente, e cliente ele tem nome, ele tem código, ele tem data de nascimento. Então, você começa a fazer essas anotações aqui. E com isso concluído, aí você parte para a construção do DER. Por quê? Você já sabe o que você vai ter, né? O que essas coisas vão possuir de atributos e quais são as ações que elas vão fazer. É mais um mapeamento mesmo. Então, o MER, você interpretou o seu requisito, descreveu as suas entidades, mapeou os seus atributos e como que elas vão se relacionar. Beleza, aí você vai seguir isso que você fez aqui para construir o seu DER. Isso aí. Tá? Eles falam que isso daqui você faz em qualquer
anotação no caderno, no bloco de notas e tal. E quando você faz o DER, você já está utilizando uma ferramenta de modelagem de dados, tá? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Aí, quando a gente entra nessa parte aqui, a etapa de modelagem de dados, né, ela possui 3 tipos, tá? Então, você constrói três modelos, né? O modelo conceitual, que ele consiste basicamente nisso que nós acabamos de falar, tá? A construção do MER e do DER. E você tem 2 etapas que algumas empresas elas tornam isso obrigatório, tá? Que é a construção do modelo lógico e a construção do modelo físico, tá? Qual a diferença do lógico e do físico? O lógico, ele vai muito na escrita mesmo, como você está fazendo hoje. Eu vou criar uma tabela de cliente. Então, você vai escrever tabela de cliente. Qual é o nome da coluna? Nome do cliente. Então, você coloca, para quem estiver pegando aquilo dali, ter uma interpretação bem clara do que aquilo ali está fazendo. Então, assim, o modelo lógico, ele não é implementado no banco de dados, tá? O modelo lógico, ele vira um modelo físico, onde no modelo físico você já aplica as regras da tua empresa, que é o quê? Nome tem que virar NM. Código tem que virar CD. Então, você tem a transposição da linguagem usual para uma linguagem técnica. Então, esse daqui você não implementa no banco. Isso aqui é como se fosse o seu modelo documentado, tá? E o modelo físico é onde você já cria ele com todas as estruturas, com os tipos de dado, e você dele vira um script para executar dentro do seu banco de dados. Ou através dele mesmo, você já cria o seu banco. Então, as ferramentas de modelagem, elas permitem a conexão com o seu sistema de banco, né, o seu SGBD, e de lá você já consegue aplicar essa construção do seu banco diretamente nele, tá? Criar todas as tabelas, os relacionamentos. Então, com um único comando, ou você gera o script, ou você já cria o seu banco, as suas tabelas, desculpa, e os seus relacionamentos nele mesmo, tá? Então, assim, aí eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, que são dicas ouro, né, para quando você estiver criando um modelo, tá? Então, assim, quando você estiver criando uma tabela, dê a ela um nome de fácil entendimento. Se a tabela é de cliente, claro, as organizações, elas possuem padrões de desenvolvimento, tá? Os chamados named conventions, tá? Então, sempre quando você for fazer algo na sua empresa, a primeira coisa que você tem que perguntar para o seu tech lead, para o seu D-lead, seja lá o lead que você tiver, é se naquela organização existe um documento onde tudo isso esteja documentado. Porque, por exemplo, você às vezes vai criar uma tabela com a nomenclatura da sua cabeça e quando você for submeter esse teu produto final para o ambiente produtivo, ele pode ser reprovado porque ele está fora dos padrões da tua empresa. Então, isso é muito importante. Você perguntar para o seu superior imediato lá se existe algum documento de normas técnicas para você criar, tá? Porque, por exemplo, TB cliente. Cara, tem lugar que eu já passei, que eu já vi, que o cara escreveu dessa seguinte forma. TB cliente, eu já vi tab cliente e eu já vi tab CLT. Então, é um padrão que a empresa tem. Então, essa tab CLT é de confundir o cara, né?
Pô, eu já vi também TBL CLI também. Eu acabei de passar por um projeto que era exatamente isso. TBL CLI. Então Porra, é assim. ridículo, né, cara? Aí você tinha que ficar olhando. Você tinha que ficar olhando toda hora o dicionário de dados para poder traduzir o que era aquilo, né? Todas Exatamente. as colunas eram com códigos, não tinha nada que fosse claro. Ou seja, o tempo de desenvolvimento, ao invés de eu olhar e saber o que era para ser feito, eu tinha que ficar consultando toda hora o documento, então minha produtividade caiu no mínimo pela metade. Exato. E teve uma empresa que eu trabalhei também que eles adotavam o seguinte padrão, né? Tabela e um número sequencial. Se fosse view, era view e um número sequencial. Então, é assim, tem gente que faz isso porque ela pensa assim, cara, por que eu vou documentar? Por que eu vou deixar claro? Eu quero segurar meu emprego. Só que a pessoa, às vezes, se lasca, né? Porque, cara, todo mundo é substituível, né? Então, é assim, a pessoa vai ter a curva de aprendizado, mas ela vai... Como você falou, tu ficou lá igual um louco, é cara crachá, né? Cara crachá. Qual o nome dessa cor? O que é a coluna T123, 123? TB é a tabela de cliente. Cara, vai chegar numa hora que você vai estar falando igual uma máquina. Tabela 123 relaciona com a 343, que, porra, tem que fazer uma exclusão na 248. Daqui a pouco tu tá sabendo toda a codificação. Então, assim, o cara criou uma complexidade que não segurou o emprego dele. Então, é isso que eu trago aqui como o primeiro ponto que eu falo que, se puder, cara, dedique uma atenção muito forte quando vocês estiverem fazendo sua modelagem. Os nomes dos objetos devem ser facilmente compreendidos, cara. Se a tabela é de produto, não bota PRD, bota TB produto. Se é cliente, para que botar TB CLI? Pô, preguiça. Não, cara, coloque, porque você tem que bater o olho e falar assim, cara, essa tabela é a tabela de cliente. Essa tabela é a tabela de produto, porque isso facilita no seu trabalho. Cara, imagina, tu tá fazendo uma demanda, aí, porra, aí o Wallace acabou de falar, perdeu um maior tempão lá olhando documentação, se ferrou, entregou o projeto. 3 meses, o nego pede uma melhoria. Ele vai voltar para o dicionário de novo, porque ele já não vai lembrar mais o que ele fez, cara. Ele não sabe mais quem é a tabela T123, 123. Por quê? Porque ele fez, perdeu o tempo dele ali, analisou, estudou e entregou. Mas depois ele não sabe mais o que é. Né? Então, é assim, cara, opte sempre por usar nesse padrão. Se você chegar na empresa e os caboclos lá estiverem usando assim, por experiência, não entre em confusão, não entre em atrito. Segue o padrão, bola para frente, vamos que vamos. Né? O negócio é o salário no final do mês, né? Outra dica também, cara, é essa daqui. Cara, tem gente que também faz isso daqui, ó. TB cliente e TB cliente. Qual é a tabela de cliente do banco? Singular ou plural? Então, é assim, quando você trabalha numa empresa e ela não tem um setor de administração de dados, né, uma equipe de AD, essas bagunças aqui, elas acontecem, tá? Isso daqui, às vezes... Fala aí, filhão. Nesse caso aí, você está dizendo que tipo assim, vamos supor que você tem servidores diferentes, né? Ou... Esqueci o nome, como você separa lá também. Bancos diferentes. Instâncias, etc. Mas aí você está dizendo que, tipo, pode ter clientes no mesmo banco de dados ou no mesmo servidor? É isso que você está falando? Exato. Porque, assim, imagina que você tem 2 tabelas com a mesma estrutura diferente, com a mesma estrutura. Mas vocês concordam comigo que são tabelas diferentes, né? Porque um é cliente e o outro é cliente. Mas é que eu não consigo imaginar, por exemplo, se for no mesmo banco de dados de um produto específico, por que teria 2 tabelas de cliente, entendeu? Porque algum infeliz criou, cara. Mas se as 2 estão sendo preenchidas, qual é o objetivo, entendeu? Tipo... não sei, algum corno lá, na hora que ele foi criar a ingestão dele, cara, ele não analisou o ambiente, ele não viu que,
já tem uma tabela de cliente e ele deveria incrementar aquela tabela de cliente com as informações que vêm de outro sistema. Não, o infeliz criou uma outra tabela de cliente. Ou às vezes, Magno, você tem 2 produtos, 2 instâncias diferentes, cada uma tem o seu tipo de cliente, e a pessoa, ao invés de colocar cliente XPTO de algum produto específico, coloca só cliente e depois já tinha outra cliente. Entendi. É porque eu fiquei pensando no analisa isso daqui. cenário. Vamos supor que a gente estivesse lidando com, sei lá, produto de uma loja, igual nesse cenário que a gente está aqui agora, né? A gente vai ter o nosso cliente, a tabela de cliente. Faria sentido a gente ter 2 tabelas de cliente? Para esse cenário aqui, não, né? Por isso que eu não estou conseguindo imaginar um cenário maior onde ter 2 tabelas. Isso. Nesse cenário não, mas assim, essa dica é a dica para a vida, tá? Imagina aqui o seguinte, que você tem esse cenário daqui. Eu ia dar até um exemplo prático, né? Da origem 1 ali, por exemplo, cliente que vem do CRM. Não sei se vocês sabem o que é um CRM, mas CRM é um sistema ali que geralmente vai fazer captação de clientes, específico para cuidar de clientes. Mas no outro, os teus clientes vêm da sua base de dados do cliente que comprou na loja. Né? Então, são os mesmos clientes, mas tratados em sistemas separados. E aí, quando você faz uma ingestão desse dado no seu Data Warehouse, vocês vão aprender o que é, você tem duas tabelas de clientes diferentes, que vão ser, às vezes, pode ser até misturadas uma com a outra, numa tabela única, ou elas podem ser escritas separadamente, depois você junta em outra parte. Aí os caras vão ter argumento, né, Wallace? Um vem do Salesforce, o outro vem... Exatamente. Isso é muito comum, isso é bem comum de acontecer. Exatamente. É exatamente esse cenário aqui que eu estou falando. Ó. Imagina que a sua empresa ela tem aqui o nosso SAP e a nossa empresa ela tem o Salesforce. Tá? Eu tenho cliente dos dois lados. Eu tenho que fazer ingestão dessa informação e trazer para o meu ambiente. Aí o que acontece? O infeliz lá, ele viu que já tinha uma ingestão para processo de cliente, né? Que trazia do SAP e vinha para cá para o seu banco. Aí esse infeliz, quando ele foi criado o Salesforce, ele viu, tem aqui. Fez uma documentação, fez um mapeamento dos campos, conseguiu enquadrar aqui e trouxe tudo para o mesmo local. Mas você também pode encontrar um infeliz que ele vai fazer o quê? Ele vai botar aqui, ó, DIN, cliente, Salesforce. Aí o que ele vai fazer no final? Talvez tu vai pegar o quê? Uma view cliente. Ele vai juntar as 2 fontes para trazer numa tabela só. Então, é assim, são coisas que vocês podem encontrar, porque, assim, aqui eu botei com nomes diferentes, tá? Mas você poderia aqui ser cliente e aqui clientes. Então, o que acontece? Isso, cara, gera uma confusão danada, porque você pode ter um dado desatualizado. O cara vai falar assim, Magno, na sua cara, aquela filial não subiu. Aí quando tu vai ver, cara, alguém criou uma ingestão jogando para a tabela de cliente. E o seu ETL no final gera a sua DIN cliente lendo da tabela cliente no singular. Então, exatamente esses cuidados que nós precisamos ter, tá? Ou segue tudo no plural ou tudo no singular. Então, assim, reforçando, a área de administração de dados, ela pega esse tipo de inconsistência, tá? Ela vai falar para você assim, Magno, só já tem uma tabela de cliente, cara, não precisa criar outra. Então, cara, vamos evitar esse tipo de problema, tá? Outra coisa também são as abreviações, tá? Tem algumas que são válidas, por exemplo, quantidade, valor. Você chega lá, bota QTD, VLR, mas, cara, descrição, para você botar um description abreviado, cara,
até tu saber que isso daqui é a descrição de alguma coisa, tu já perdeu algumas horas. Então, é assim, evite, tá? Mas eu torço que vocês encontrem com isso, porque isso faz você aprender muito. A vida ensina muito, ensina na base da porrada. Então, assim, vocês vão aprender muito assim também, tá? Então, mais uma vez, evitem esses tipos de trabalho. Então, vai criar uma tabela, vai criar uma coluna, cara, coloque o nome, a abreviação, se possível, consulte outra pessoa. Pô, se eu colocar dessa forma, vai estar legal, vai estar dentro das normas da empresa. Tem empresas que, por exemplo, onde eu trabalhei também, que descrição, você tinha que pegar, jogar isso dentro de uma ferramenta que eles tinham e daqui saía a abreviação de descrição. Então, assim, tudo tinha um padrão. Então, todo banco de dados que você fosse utilizar deles, descrição estaria com o mesmo nome em qualquer tabela, que era um padrão. Tinha uma ferramenta que ela fazia essa validação. Se ela encontrasse alguma coluna com um nome diferente do que deveria ter, ele rejeitava o teu modelo. Então, você tinha que seguir essa norma da empresa, tá? E o outro é o seguinte: existem palavras que são palavras reservadas. Então, assim, evitem também. Geralmente, no SQL, quando tu está usando, ela fica em azul. Então, por exemplo, vou criar a minha tabela de cliente, mas, o meu projeto é um projeto internacional e vou colocar lá no nome do cliente name. Name é uma palavra reservada. Você não vai conseguir criar a tua tabela. O banco de dados vai te falar, Ricardo, não pode criar uma tabela usando palavras reservadas. Então, fiquem atentos. No SQL, ela fica azulzinha, falando para você, cara, não pode usar isso, porque eu vou rejeitar, tá? Uma outra dica é o quê? Isso daqui já é uma dica de mercado. Então, geralmente, todo desenvolvedor, tá, usa muito essas nomenclaturas quando nós estamos trabalhando com procedures, né? Os famosos procedimentos armazenados, né? Os scripts. Então, é USP underline e o nome da procedure. Mesma coisa quando a gente fala das functions, né? É UFN underline e o nome da função, tá? E essa dica daqui que é valiosíssima quando você está criando um banco de dados, quando a gente chegar lá na etapa de codificação, eu vou apresentar para vocês como que o SQL ele não é nosso amigo quando a gente não define de forma clara o nome de uma PK ou de uma FK, tá? Então, assim, a PK, a gente procura sempre seguir esse padrão, tá? PK e a coluna, ou PK e o nome da tabela. E a foreign key é o quê? FK underline, a coluna que é a FK e de qual tabela. Tem soluções que o pessoal coloca no lugar daqui, ela coloca da onde a FK está saindo, aí coloca aqui, cliente, coloca da onde a FK está saindo, para onde a FK está indo, para você saber o direcionamento do teu relacionamento, tá? E quando você não especifica isso dentro da criação do teu script, cara, o SQL coloca algo muito louco. É tipo, ele, vou criar para você aqui, Magno, tu vai ficar, cara, o nome dela é essa daí, ó. Aí tu tem lá, deu erro na FK, G, C, cedilha, cara, que porra de FK é essa? Até tu identificar no banco da onde vem essa FK, se tu não souber trabalhar com as tabelas de sistema do SQL, tu vai quebrar um banco, uma cabeça aí, até você identificar isso. Então, assim, guardem essas dicas no coração, porque elas valem ouro, tá? Seguindo aqui, né? E agora, eu queria trazer para vocês um exemplo, né? De acordo com que tudo nós falamos, de tudo que foi falado lá atrás, olhando para esse nosso exemplo daqui,
Eu queria saber se você concorda com o modelo de dados que eu estou trazendo para vocês agora. Ou seja, se eu fosse criar o meu modelo de dados na minha ferramenta, lá, ele seria dessa forma. Passem o olho aí. Tá vendo aqui, como eu falei para vocês, ó, a questão da FK? Eu coloco o quê? Que ela está saindo da TB venda, indo para item venda. Na verdade, ela sai daqui. Não, sai daqui para cá. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui que é esse NN depois do tipo de dados. Aonde isso? Qual tabela? Todas têm. Tem o nome da coluna, o tipo de dados, esse NN, e depois esse FK, APK. Esse NN aqui significa not null, ou seja, essa é uma coluna que ela tem a obrigatoriedade de ter um dado, tá? Quando não tem, é porque automaticamente ele já entende que é uma coluna nula. Então, quando você está criando a sua tabela e você não especificar, né, se ela é nula ou não, por default, o banco de dados entende que aquela coluna é uma coluna nula. Ela aceita valores nulos, então ela não coloca aquilo ali, tá? E a FAPK, que você vê ali, a FK e esse IX1, IX2, IX4, IX2 são índices, tá? Que automaticamente, quando você cria um relacionamento, o sistema de banco de dados ele cria por trás um índice para suportar o seu relacionamento. Legal. Eu só vi 2 probleminhas aí, mas eu não sei se foi proposital ou se realmente foi sem querer, Quintelão. É o 2 forma probleminhas. pagamento? Forma pagamento? O nome dele forma pagamento? Forma pagamento e venda loja. Acho que é muito grande, né, também, não dá para caber. Não é isso não é porque é grande não. Como é que você está? Aonde mesmo? Vamos lá? Nas 2 de baixo aí. Venda, forma pagamento e... porque aqui, o nome na verdade não é um probleminha, né? É só uma... Eu não sei se foi pegadinha ou se foi... É na FK. É que na tabela de venda você não colocou código na frente do forma. Não. É que na FK ali... Na verdade não é bem um probleminha, né? É só um detalhe. Eu não sei se ele fez pegadinha também, que esse cara aí é malandro. Mas é o espaço ali, ó. Na FK, TB, venda, forma, pagamento. Ali tá com espaço ali, né? O espaço ele não é... Na Foreign Key que tá no meio no meio aí, que tá com espaço. Mas é um detalhe. Do nome. Você tá falando aqui, né? Isso. Eu não sei se tu fez isso de sacanagem ou... Talvez. Vamos ver se isso daqui foi Não, é porque... Não, isso aí é porque ele coloca o nome da tabela com o nome da tabela, não é? Não, Magno. Tem espaço no nome de uma coluna. Então. Banco. É porque não é recomendado a gente ter espaço no nome dos calma aí, objetos. vamos lá. Vamos ver se é isso que eu entendi aqui. Porque talvez pode ser porque ele gerou a imagem, e quando gerou, ele deu a impressão de que... entendi. Vamos ver aqui, nada, né? Pegar esse carinha. Ficou desfocado. Mas tem pegadinha aí, então? Não. Eu não sei se tem pegadinha ali, eu sei. Mas sempre vai ter. Eu já dei print. Porque quando eu gerei a imagem, ele cortou, tá vendo? Sim. Não, mas é assim, cara, as pegadinhas, elas são válidas, né? A nossa vida é muito importante. Então a gente tem que... Sim. Tá vendo aqui, ó? É porque quando eu gerei a imagem, ele deve ter cortado, tá vendo? Sim, aqui eu tô dentro da onde eu criei o modelo. Então aqui, tá vendo que ele tem? Mas isso daqui, né, quando você está criando... Quer ver? Deixa eu abrir o SQL aqui. Vou trazer ele para cá. Gosto.
E, na verdade, Quando também você tá isso não criando chega a o ser um seu problema, modelo, né? Isso é mais uma prática aí que é padrão, né? A galera não coloca espaço. Você até pode colocar espaço no nome dos exato, objetos, mas você vai ex- colocar entre aspas, exato. e isso não é o que a galera faz, não. É, É uma convenção você não usar espaço, entendeu? O Quintela, mas eu vi horrível. também lá na tabela de venda, Exato. o nome da Foreign Key para forma pagamento tá sem o código na frente. E Tá, isso está vamos lá. contra o Então padrão é de ISO. assim, quando você cria alguma coisa e você vá colocar o espaço, você é obrigado, por exemplo, se eu tivesse feito isso aqui, ó, eu sou obrigado a colocar isso dentro de conchetes, tá? Porque se eu não fizer isso, o... Ih, cara, engasguei aqui. A palavra, Ele não vai permitir, né? Ele a vai dizer que. engenhoca, a engenhoca aqui do SQL Server, ele vai entender isso aqui como quatro comandos. E ele vai dar erro para você. Então, se você alguma vez criar uma tabela que tenha espaço, alguma coluna que tenha espaço, acentuação, que tem maluco que faz isso, você é obrigado a fazer isso dentro de conchetes, tá? Como o Wallace falou para a gente aí, melhores práticas. Então, assim, a gente não bota acentuação, a gente não usa espaço, a gente não coloca caractere especial, não faz nada, tá? O máximo que a gente vai usar é um underline, porque o underline ele vai servir para identificar que aquilo ali é uma coisa só, tá? Isso daqui é a chave da minha, é o nome da minha FK. Se eu coloco tiro esses underlines, ele vai entender, e se eu não colocar o conchete, que cada um é uma coisa. Ele vai entender assim, ó. Você tirou o conchete e tirou o espaço, né? Tá. O nome da FK é TB. Desculpa, o nome da FK é FK. Aí ele vai tentar interpretar o que é TB, o que é venda e o que é cliente. Vai te dar erro na hora que você for executar o teu código, tá? E já aparece Então, até assim, uma cobrinha ali embaixo, ó. Tá vendo ali o errinho ali, ó? Ele já te diz também, ó. Que tem a cobrinha sumiu. Esse ponto que o Wallace falou é muito importante, tá? É não usar acentuação, que não tá nem naquelas dicas lá, tá? Vou até atualizar para colocar lá também. Não usar acentuação, não usar caractere especial. O nome é composto, cara, concatena usando o underline, tá? Isso faz bem para a vida de vocês. Agora, em relação ao ponto que o Magno acabou de falar, forma de pagamento e código de forma de pagamento. Assim, Magno, você pode criar igual? Pode, não é obrigado, tá? Eu coloquei, foi como uma pegadinha mesmo isso daí, tá? Então é assim, não necessariamente a sua FK ela tem que ter o mesmo nome, mas a sua coluna que vai ser FK de outra tabela não precisa ter o nome igual em ambos os objetos, tá? Só tem que estar referenciada, né? Quando você for criar, aí você vai lá dar o alter table, add constraint, e você for botar lá reference, aí você tem que dizer de qual coluna aquela chave ela está sendo referenciada em outra tabela. Então, é assim, um belo ponto que se levantou, foi uma pegadinha que eu coloquei mesmo, e assim, geralmente tem empresas que possuem padrões também para falar assim, cara, toda FK tem que seguir esse padrão, entendeu? Tem que ser o mesmo nome da tabela. Claro que talvez você vai ter casos que você não vai conseguir fazer, mas tem outros que você vai ter que fazer. Por exemplo, se essa tabela daqui fosse uma tabela de funcionário e ela tivesse uma informação de gerente, aí você não iria conseguir usar a mesma chave, você teria que colocar outro nome. Mas se a gente explora mais para frente. Mas quando eu criei isso daqui, cara, eu estava gerando os dados, né, para poder alimentar esse nosso trabalho. E, cara, eu estava me deparando com um erro que eu não estava entendendo por que ele estava ocorrendo. E assim, cara,
o tipo de dado ele é muito importante, tá? Você vai falar assim, cara, a minha coluna, por exemplo, aqui, ó, ela é do tipo small int. Se você tivesse numa empresa mesmo, séria, trabalhando, que não é o nosso caso daqui, isso aqui foi uma outra pegadinha que eu coloquei, esse small int ele poderia virar um outro tipo de dado, porque assim, você também tem que entender que o código da categoria ele é um numérico. Lembra quando eu falei lá atrás para vocês que quando você está desenvolvendo uma tabela, você precisa entender a volumetria que ela vai ter? Por exemplo, será que eu vou ter mais de 30 mil categorias de produto na minha base? Isso é o que o Small Int suporta, né? Se eu não me engano, é 32.700, eu não lembro o valor correto, sei que é 32 mil alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo. Não vai, cara. Não vai ter. Então, eu poderia colocar aqui o quê? Um tipo de dado TINIT. Igual que eu coloquei por aqui. Mete um big int ali, ô. Tá vendo aqui, ó? Idade do cliente. Eu não vou ter um cliente com mais de 150 anos. Ô, Quintela, nessa parte de dados numéricos, a gente não tem algo parecido com o que a gente tem com string, né? Que tem essa variação, tipo varchar, né? Que vai ocupar sempre o que for preenchido. Não, no se bem que não faz sentido também, né? Se bem que não faz sentido, né? Tipo, o small int também. O numérico não. Então, é assim, por exemplo, na categoria, eu poderia trocar esse small int por um tinit. E o erro que eu cometi foi quando eu coloquei aqui a venda. Eu tinha colocado venda como small int, só que eu estava gerando uma massa de dados de 50 mil vendas. Aí, estava dando erro. Eu falei, cara, onde que está vindo esse erro? Quando eu fui ver, era o quê? Era o tipo de dado errado. Aí, uma dúvida agora para vocês que são mais experientes aí. Manda aí. Vamos supor que a gente fez a modelagem inicial, aí a gente decidiu que vai ser small int, porque não faz sentido usar nada além disso. Mas aí vamos supor que agora a nossa empresa ela cresceu e a gente está ampliando os nossos serviços. Aí a gente vai ter que fazer uma nova reunião para fazer uma nova modelagem de dados? A gente pode fazer uma nova reunião para debater a alteração que a gente vai precisar fazer no modelo. Nesse caso é o quê? Cara, minha loja agora estou vendendo tudo, virei uma Amazon e eu tenho 90 mil categorias de produto. Eu tenho que alterar a tabela de categoria. Beleza. A gente vai alterar. Lembrando que ela é FK para produto. Então, você vai ter que alterar o tipo de dado aqui e o tipo de dado aqui. Tá? Quintela. Pode o ideal seria você fazer o quê? Primeiro, exclui a chave, o relacionamento. Depois, altera os tipos de dado e depois refaz o relacionamento. Fala aí, quem perguntou, acho que foi o Matheus, né? Foi. Por que, por exemplo, na código cliente ali, ela tá não nulo e aí quando ela vai para essa tabela venda, ela tira o não nulo dela? Sim, muito bom, muito bem perguntado. Ela deveria ser not null em todas, tá? Justamente pelo ponto de que não existe venda sem cliente. Então, mais uma pegadinha no modelo, tá? Mas, por exemplo, não necessariamente, nesse caso, ele deveria ser, tá? Mas não necessariamente tem que ser, tá? Como é que é a pergunta? Volta aí, que eu não acompanhei. A pergunta do Matheus foi o quê? Estou olhando aqui o modelo e vi que a coluna código do cliente, na tabela de cliente, ela é not null. E vi que na tabela de venda, a coluna código cliente, ela é nula. Né? Ela não tem aqui o not null, tá branco, né? Mas isso não vale para todas as outras também? Calma, vamos lá, vamos responder a primeira pergunta dele. Beleza. Eu falei para ele o seguinte, isso daqui primeiro foi uma pegadinha que eu coloquei. Por quê? Toda venda tem que ter um cliente. Se eu vendo para alguém. Certo? Mesma coisa, o vendedor. Tem que ter um vendedor? Não necessariamente, porque na loja e-commerce não tem vendedor. Não tem. Mas eu posso definir o que é no meu sistema.
toda vez que uma venda for para um e-commerce, joga no vendedor genérico. Entendeu? Entendi. Eu posso trazer essa coluna como not null e definir o quê? Eu posso colocar uma regra dentro do meu banco de dados. Eu posso criar um default. Ó, toda venda onde a loja for X, joga Y para essa coluna. Eu não preciso nem passar essa informação dentro do meu insert. Eu omito no insert e ele automaticamente já associa. Mas a pergunta do Matheus foi o seguinte: por que na tabela está como not null, está como nulo? Falei, porque é uma pegadinha. Então, é assim, tem que alterar um modelo para poder colocar not null. Mas eu falei para ele o seguinte: Matheus, não necessariamente isso é uma obrigatoriedade. Por quê? Aqui, que é a origem, se ele é APK, ele tem que ser not null. Não existe chave primária nula. Tá? Então, na tabela de origem, ela tem que ser not null. Mas você pode relacionar essa tabela com uma outra coluna, uma outra tabela, e que nessa outra tabela você pode aceitar clientes nulos. Entendi. Então, assim, não necessariamente, se ele é not null de um lado, ele tem que ser do outro, tá? Vamos lá, Magno, manda tu aí agora. Eu só falei que isso também vale para as outras, né? Que as outras também estão sem o NM ali. NM. Isso. Eu coloquei mesmo já para a gente ter essa pegadinha do malandro aí, né? Para ver se vocês estão atentos aí no modelo, né? Por isso que a minha pergunta aqui é o seguinte: caso discorde, justifique, né? Outra perguntinha que eu tinha também, olhando aí rapidinho, que os índices tem uns que são iguais, tipo, de colunas diferentes com índices iguais. Isso, eu não sei como funciona índice, então é mais uma pergunta mesmo. Você está falando é que o índice tem o mesmo nome, né? É. Não tem problema, é porque o índice ele é vinculado a um objeto, tá? Você não vai, por exemplo, conseguir ter duas tabelas dentro do mesmo banco de dados com o mesmo nome. Agora, índice você pode ter porque o índice está vinculado a uma tabela. Entendi, tá? Legal. Mas isso daqui também é um outro ponto que eu coloquei também, que o índice, o ideal é a gente nomear ele e identificar ele. Então, isso era mais uma pegadinha colocada aí, né? Quintelão, vou ter que sair. Eu vou ter que sair também, mas só um complemento aqui àquela pergunta primeira lá do Edmagno, em relação à alteração no modelo. Uhum. Geralmente, nas empresas, quando são sérias, né, quando tem mais ali as boas práticas e modelos de tecnologia, a gente tem ambientes separados. Não sei se o Quintelão chegou a falar sobre isso, mas você tem um ambiente produtivo, onde as coisas estão realmente acontecendo ali, onde os seus clientes estão utilizando a sua ferramenta, e você deve ter um outro ambiente de desenvolvimento, para você fazer a alteração, testar, e aí depois, se aquilo passar no teste, você passa para o ambiente produtivo, que é o ambiente validado ali pela empresa, né? Então é só essa observação aí, né? Não sei se cabe, mas acho que é importante também saber isso, né? Porque senão o cara não vai. Mas é isso. Isso daí eu vou tentar reproduzir aqui com a gente, tá? Só para fechar, Magno, rapidinho, um minutinho só. A gente vai ter o nosso ambiente de desenvolvimento, que vai ser aqui na minha máquina, e o nosso ambiente produtivo ele vai estar no Azure, tá? Então, vai ser um ambiente que todos vocês vão ter acesso, tá? Para poder analisar, gerar indicadores. O Ricardo e o Wallace, se quiser conectar um Power BI para gerar algumas análises, já vai conseguir fazer também, tá? Eu só vou gerar um usuário e mandar para vocês. E assim, galera, amanhã a gente refaz esses ajustes no modelo, finaliza ele e a gente vai fazer o quê? Que a brincadeira vai começar para valer. A gente vai começar a criar banco de dados, as nossas tabelas, vamos gerar os nossos dados e carregar em nossas tabelas, tá? Aí amanhã a gente fala um pouquinho de banco, fala um pouquinho de Python, vou explicar como é que eu gero os dados para vocês e a gente já começa a fazer os nossos primeiros trabalhos, fazer os nossos primeiros commits e fazer uma breve introdução também sobre o Git para a gente poder usar como nossa solução de CI e CD, tá? Legal. E é isso, galera. Amanhã a gente se encontra aí no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário.
E muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de todos e até amanhã. Falou, Valeu, pessoal. Valeu, galera. Abraço. Um abraço. Amanhã. Falou, Excelente gente. dia pra todo mundo aí. Falou. Ô, Quintela. Valeu, galera. Quintela. Fala aí. Volta Pode ali falar, rapidinho. pode falar, É a dúvida bestinha aí, mas não valia a pena segurar o pessoal. Quer que eu volte aqui? Isso, esse aí mesmo. Por exemplo, se tá vindo o código de cliente not null, na hora que você jogar ele para tabela venda, ele já vai vir not null, mesmo que você não declarar, não é? Porque não tem, já tá vindo sem nenhum nulo. Então, Não? ele tá vindo sem nulo, tá? Ele tá vindo sem nulo por quê? Porque todo cliente tem um código. Então, tudo que você armazenou dentro da nossa tabela de cliente está preenchido, tá? Só que quando você realizar a inserção dos dados na tabela de venda, será que na hora que você for inserir, você vai colocar o código do cliente? Então, assim, não quer dizer que porque eu tenho os dados na tabela de cliente e tenho um relacionamento que ele sempre vai vir para cá preenchido. Não, não é isso, não é automático, tá, Matheus? Isso daqui vai de acordo com o seu comando insert, tá? Legal. Mesmo se fosse uma APK ali, que a APK tem que ter todos, né? A APK aqui... A da venda, isso. A APK, ela é gerada de forma automática. Amanhã a gente vai falar sobre isso, que é sobre a cláusula identity que tem dentro de um banco. Então, assim, amanhã a gente já vai começar a explorar esse nosso ambiente aqui, tá? Show. E, acho que você consegue parar de gravar aí, porque aí tem a ver com outra coisa. Ou você quer que eu te chame depois? Vou parar aqui agora. Calma aí. Fechou.